aqui com os irmãos, através da mensagem que o profeta de Deus pregou. Deus em simplicidade. Deus opera o seu grande poder em simplicidade. Louvado seja Deus. Agora observem nos dias de Moisés, quando Deus estava pronto para livrar os israelitas, segundo sua palavra. O que fez? Escolheu uma família singela, da qual não temos nenhum registro. Unicamente sabemos que eram da família de Levi. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Deus escolheu esta família simples, que não era famosa, não tinha nenhum nome grande na sociedade, mas Deus escolheu esta família comum. Da mesma forma que Deus escolheu Abraão. Abraão era um homem simples, comum, como qualquer um de nós. É Deus que faz com que o homem seja aquilo que Deus deseja que ele seja. Então, meus irmãos, era uma pessoa comum. Talvez um moleiro que fabricava ladrilhos ou tijolos para o inimigo. Ele era apenas um simples escravo israelita. Você vê a maneira de Deus trabalhar. Deus escolhe aqueles que não são nada para fazer dele algo. Por isso que a palavra de Deus diz que, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus ao profeta João Batista no deserto. Deus não escolheu nenhum daqueles homens que tinha fama, homens sábios segundo a carne. Porque ele não escolheu nenhum daqueles fariseus, nem saduceus, herodianos. Por que Deus não escolheu? Porque Deus sabia que eles não o receberia, não aceitaria, não ia crer em sua mensagem. Deus escolheu, na verdade, um homem inteligente, teólogo, chamado Paulo, apóstolo Paulo. Mas veja que Deus, antes de o enviar, Deus teve que tirar dele tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele teve que jogar aquilo tudo fora. Muito embora ele não esquecesse, né? Mas ele agora não estava sendo dominado pelo homem. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu aquele encontro sobrenatural no caminho de Damasco, ele saiu dali um homem transformado. Um homem que foi moldado por Deus. Deus teve que derrubar ele daquele cavalo. Deus teve que permitir nele um espinho na carne, para que ele, o apóstolo Paulo, permanecesse humilde. Porque o homem, ele precisa, muitas das vezes, de Deus trabalhar com ele de uma forma indesejável aos olhos do homem. Porque o homem, quando ele é muito honrado pelo homem,
ele recebe muita honra do homem, porque o ser humano, ele tem essa tendência de dar muita honra ao homem. E o profeta de Deus ensina na mensagem que quando nós damos muita honra ao homem, nós honramos muito o homem, nós desonramos a Deus. Muitos estão desonrando a Deus, por quê? Porque estão dando muita honra ao homem, fazendo do homem daquilo que ele nem é, fazendo de homem como se ele fosse o infalível. E todo homem, por mais que ele seja usado por Deus, ele é um homem como qualquer outro homem. O profeta chega a dizer na mensagem, todos os homens são os mesmos. Nessa segunda edição da mensagem, agora a tradução, aquela primeira edição antiga, ele chega a expressar assim, todos os homens são iguais. Iguais no sentido humano, sujeito a falha, sujeito a fracassar. O profeta chega a dizer, o homem, ele é um fracasso total, ele é uma falha total. Mas, se ele estiver na liderança de Deus, Deus estiver liderando ele não será um fracasso. Porque se Deus está governando aquele homem que está liderando, Deus o fortalecerá. Deus dará graça. E Deus, meus irmãos, ele pega o mais fraco. Ele usa o mais fraco, aquele que tem pouco recurso humano, pouco recurso intelectual, para que Deus receba toda a glória, toda a honra. Muitos sem entendimento, sem revelação, pensam que Sansão era um homem forte, fisicamente. Não. Fisicamente, Sansão era um homem franzino, fraquinho. Deus é que fez dele um homem forte, mas não era uma força física, era uma força sobrenatural, que não tinha explicação. E muitos querem explicar o sobrenatural. O sobrenatural, ele não tem explicação, não tem como você querer dar explicação para o sobrenatural de Deus. Você tem que crer, receber por fé, que Deus, ele é sobrenatural e opera de uma maneira sobrenatural. Porém, aqui o profeta de Deus fala, Deus escolhe, ou escolheu essa família, para que dali nascesse um libertador. Uma simples família judia, ele não escolheu a família do rei, ou alguma família de muita fama, nem ainda escolheu a família de algum sacerdote, mas tomou uma família comum, qualquer. Vê você? Essa é a simplicidade de Deus. No mundo lá fora, até no mundo religioso, muitas das vezes, todos querem ser grandão, querem se destacar, mas para Deus, a matemática de Deus é diferente. O fraco é o forte, o pequeno é o grande, o mais humilde é o exaltado, é o que Deus o exalta. E o exaltado é o que Deus humilha. É a matemática de Deus. Então, meus irmãos, Deus opera de uma forma simples e humilde. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, ele
se alegrou e agradeceu a Deus. Em Mateus capítulo, eu creio que é um capítulo, não me recordo agora o capítulo, mas ele disse: graça te dou, ó Deus, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando olhou para os seus discípulos, a sua maioria eram homens simples, pescadores, homens sem letra. Deus, o Senhor Jesus Cristo, se alegrou. Ele deu graças a Deus. Mas, quando aqueles homens estavam nas mãos de Deus, ele fazia algo sobrenatural, que homens com capacidade humana, formado em teologia, doutorado, não podiam fazer. O próprio Senhor Jesus Cristo, lógico, sendo Deus, mas ele estava manifestado em homem. Ele se fez homem, Deus se fez homem. Aqueles fariseus, quando ouviu o Senhor Jesus Cristo pregar a sua mensagem, eles se admiraram, porque ele não pregava como os escribas e os fariseus, mas ele pregava como tendo autoridade. Não era um sermão formal, teológico, de palavras bonitas, mas tinha uma autoridade naquilo, autoridade de Deus que estava nele. E assim também os seus apóstolos, eles pregavam com autoridade divina, porque somente a autoridade de Deus em nós pode fazer a diferença. Não é o homem que faz a diferença, mas é Deus no homem faz a diferença. E Deus, ele prometeu estar em nós. Deus prometeu falar através dos seus escolhidos, dos seus mensageiros, dos seus ministros. O profeta chega a dizer nessa mensagem: Deus poderia usar o sol para pregar o evangelho, Deus poderia usar a lua, Deus poderia usar os anjos, Deus poderia usar os ventos para pregar o evangelho, mas Deus escolheu o homem. Então, escolha de Deus, porque somente aquele que foi transformado por Deus, escolhido por Deus, ordenado por Deus, pode avaliar do que é ser transformado. Suponhamos que um anjo celestial viesse pregar para nós. Ele não ia ter piedade de ninguém, porque anjos celestiais, eles nunca tiveram fraqueza, eles não conhecem o que é pecado, ele nunca sofreu como humano. Por isso que Deus, ele se fez o nosso parente, redentor, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo o Deus do céu, mas ele desceu até nós. Veio através de uma virgem, nasceu como uma criança, cresceu como um ser humano normal, uma criança brincando. Mas a palavra de Deus diz que ele foi o Deus conosco, Emanuel. Ele, sendo Deus, se fez homem. Então, meus irmãos, nós aprendemos que Deus opera na simplicidade de Deus, simplicidade espiritual.
É aquele que ele não quer ser o tal, não quer ser o grandão, mas ele quer ser apenas um filho de Deus e que tem o desejo do seu coração de servir a Deus e anunciar as boas novas de salvação. Então, meus irmãos, porque Deus não muda o seu programa. Por isso, sabemos que neste dia a coisa tem que ser singela. Você, como ele sempre opera na simplicidade, porém Deus ali, no princípio, podia haver ordenado o sol, o vento, ou algum anjo para pregar o evangelho. Porém, ele ordenou ao homem para esse propósito, diz o profeta. E ele nunca muda. Ele nunca ordenou as denominações, nem tampouco grupos de homens. Porém, ordenou que o homem pregasse o evangelho. Não ordenou máquinas, nem sistemas mecânicos, nem seres angelicais, mas ordenou ao homem. E hoje, até mesmo muitos que diz crer na mensagem, eles querem substituir o homem pela máquina. Eles querem colocar um gravador lá, tocar as fitas, e o homem ficar no banco sentado, só ouvindo as fitas. Uma certa vez, até pela internet, eu preguei, falei sobre isso. Não que seja errado alguém ouvir a fita do profeta. É bom você ouvir. Mas excluir ministério, aí está errado. Fazer do aperto play uma doutrina, aí vai na contramão do que o profeta mesmo pregou, ensinou. Sendo que o profeta de Deus, em muitas mensagens, ele exalta o quíntuplo de Efésios. Homens que foram ordenados por Deus para pregar o evangelho. E uma certa vez eu preguei isso na internet. Se Deus quisesse o irmão Brana no púlpito, Deus não teria levado ele. Ele estaria com vida aqui até hoje. Né? Por que eles alegam, é tempo de nós voltarmos o irmão Brana no púlpito? Isso quer dizer, colocar as fitas, né? Isso não é voltar o irmão Brana no púlpito. Isso é argumentos de homens que têm ideias próprias, ideias particulares, interpretações particulares. Deus quer homens que ele mesmo ordenou para pregar o evangelho. O profeta, na mensagem, perguntas e respostas, número 3, ele diz, uma certa vez, o irmão fez essa pergunta, irmão, é verdade que é só o irmão que tem que pregar o evangelho? É só o irmão Brana que tem que pregar? O profeta respondeu, misericórdia. Quem disse isso? Você está fazendo de mim um imprestável. Na mensagem perguntas e respostas, número 3. O profeta fala na mensagem, ele responde, todos os homens que foram chamados por Deus devem pregar o evangelho. Nós precisamos deles. E como nós vamos excluir isto? Excluir ministério para ficar ouvindo somente as fitas? E olha a condição espiritual desses tais. Espiritualmente falando, daqueles que descrê daquilo que o profeta de Deus pregou. O profeta de Deus nos ensinou aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E tudo que está escrito na Bíblia deve ser crido, deve ser recebido, deve ser obedecido. Na mensagem, estatura do varão perfeito, como em outras mensagens, o profeta de Deus nos ensina a
a respeito do ministério quíntuplo, porque Deus deseja o aperfeiçoamento dos santos. Deus mesmo falou, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Louvado seja Deus. Então, sem isto não há aperfeiçoamento dos santos. A vontade de Deus é a nossa perfeição, e Deus nos deu todos os recursos espirituais, todos os materiais, para nós chegarmos a esta perfeição. Louvado seja Deus. Nós vamos agora, meus irmãos, ouvir a palavra com o nosso irmão Euclides. Ou dá tempo de nós cantar mais um hino? Dá tempo? Então vamos cantar. Louvado seja Deus. Estamos animados? Estamos com pressa de ir embora? Creio que não, né? Mas também não é nem 8 horas ainda. Eu creio que ainda dá tempo, né? Tem meia-noite. Tem meia-noite. O ser humano é assim, né, irmão? O que acontece? Quando nós vamos numa festa, ninguém tem pressa de ir embora, né? Uma festa. Quando você faz uma festa de comes e bebe, uma diversão, pessoas que nunca sentou aqui para ouvir a palavra vão lá participar, né? Mas ninguém quer sentar para ouvir a palavra, mas falou que nós temos uma reunião de comes e bebe, diversão, aí enche de gente, satisfação da carne, mas ninguém quer ocupar o seu tempo, pelo menos uns 10% para Deus, né? Nem 10% nós não damos para Deus. Se nós damos só 10%, Deus vai só usar 10%. Mas Deus não quer só 10%. Deus quer que nós nos rendemos a Ele totalmente. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. 261? Creio que seja. Creio que é isso, né? 261. Vamos ver aqui. Bom, pode ser ele, né? Desejamos ir lá. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá.
chão.